área aqui, toda a nossa região aqui é um solo muito arenoso. Provavelmente muito parecido com o Maricá, né? Essas baixadas litorâneas, os solos são muito arenosos e pobres, são solos muito pobres, tá? E de difícil manejo. Então esse solo aqui, se a gente pegar e meter um arado, virar ele vira tijolo, né, colega? É um solo que a gente chama de solo hidromórfico, onde a água é muito presente. Se a gente cavar aqui meio metro já acha água, entendeu? Então aqui, vamos lá. Tem algumas regiões que são, ali a gente tem um morrinho que já é mais argila, mas esse solo aqui tem mais de 90% de areia, tá? Agora, se você pegar isso aqui agora que está molhado, ó, isso aqui tem mais de 90% de areia, tá? Se você pegar uma areia lavada e fizer isso, o que acontece? Ela vai escorrer, né? Não, a areia lavada, ela não faz isso, esse quibe aqui, ó, esse bolinho aqui, ela não faz. Ela não lida. Né? Então, o que faz acontecer isso? A matéria orgânica, tá? A palavra mágica é matéria orgânica, tá? Se não tiver matéria orgânica, a gente não tem esse solo produzindo. Se a gente pegasse esse solo há 25 anos e só tivesse preocupado em produzir, e toda vez que colher o alface vem aqui com aquela máquina de destruir terra, a gente usa ela, mas aqui não tem problema. Mas se você pegar aquele sobatinho, aquela rotativa, liquidifica, faz uma farofa aqui. Esse solo ele era pura areia, excelente para construção civil, né? Para emboçar uma casa, para essas coisas, para fazer aquela parede, né? Assentar tijolo, mas nunca para agricultura. Há 25 anos atrás, o teor de matéria orgânica do solo era 1%. Hoje, temos 3% de matéria orgânica. Isso aqui mesmo que ele Esse solo é um solo que sustenta a produção. Agora, vocês acham que ele vai produzir esses alfaces bonitos o ano inteiro? Não é? Olha que maravilha de alface. A cenoura bonita, né? Então, aqui a gente tem uma prática que é o seguinte. Várias práticas. A matéria orgânica, ela tem que ser preservada no solo, custe o que custar. Mas como é que a gente preserva isso se a gente não usa esterco? Né? Quando vocês vão numa horta lá em Maricá, em qualquer lugar, qual que é o grande... Usa esterco, né? Todo mundo compra um esterco de curral, um esterco de galinha, para alimentar essa produção. Aqui não entra um carrinho de mão, um balde de esterco para adubar esse solo, tá? Isso aqui é feito a partir do material produzido pelas plantas que a gente chama de adubo verde. Tem várias plantas, feijão mucuna, feijão guandu, a crotalária, são vários tipos de feijões, de leguminosas que a gente planta aqui e usa como adubo. Por isso que a gente fala que é o adubo verde, é uma planta que aduba, uma planta adubadeira, que tira o nitrogênio do ar e bota na terra. Agora, vamos supor, a gente está falando aqui também de dinheiro, tá? O agricultor ele não planta só porque ele acha bonito, que é para dar para a sogra, para o vizinho, para o amigo, para o namorado. Ele planta para sobreviver também, é uma profissão. A agricultura é profissão, é meio de vida. Agora vamos supor, uma planta dessa que eu estou falando, ela demora, vamos dizer, 6 meses, 5 meses para ela poder ser transformada em adubo. O agricultor pode pegar uma área dessa e ficar parada esperando aquele adubo produzir? Não. Não pode. Quem que vai pagar as contas dele? 6 meses? Não pode. Então, qual que é a técnica que a gente usa aqui? A gente usa o consórcio dessa planta que a gente quer, rica em nitrogênio, com o milho. Então, essa área, quando terminar agora esse período gostoso, fresquinho, agora está tudo, olha que maravilha, né? Temperatura agradável. O alface também gosta. Mas quando chegar aqui em outubro, novembro, você acha que esse alface vai estar aqui todo sorridente? Não vai estar, né? Nem vai estar alface aqui, tá? Exatamente. Quando chegar essa época de muito calor, né? A gente vai estar sentindo muito calor e a planta também. Aí a planta vai para lá, ó, olha lá aquela telinha.
Aquilo ali chama sombrite. O sombrite, ele reduz essa temperatura, essa radiação solar em 30%. Porque qual que é o objetivo? É a sobrevivência desse agricultor. Se ele não pode plantar alface aqui, ele vai deixar de vender alface, ele vai para a banca dele da feira, ele tem que oferecer um alface para o freguês dele. Então ele continua produzindo alface dele lá. Lá a gente consegue, a hora que aqui fica inviável, por causa do calor, por isso que eu estou falando, Maricá não é quente? Muito. Então é um sistema muito parecido com o nosso. A gente pode correr para lá. Aquilo ali qualquer um faz. Esse sombrite vende lá no Ceasa. Quantos por cento? 70%? Esse é 30%. É. Se você botar mais que 30%, fica muita sombra. Aí você já não vai ter um alface tão bom. Então, alface e outras hortaliças, né? A gente está falando de hortaliças que são mais delicadas, que exigem uma condição, porque 3, 4 mil metros quadrados aqui. O milho ele pode produzir no mínimo 50 mil, 60 mil, dependendo do milho, pode produzir mais de uma espiga por pé. Imagina você em 1 hectare produzir aí 60 mil espigas, né? Orgânica, dá para ganhar um trocado qualquer. Então a gente tirou o agricultor do vermelho com uma atividade dessa. Mas ele ganhou aqui quantos caminhões de adubo? Se a gente calcular aqui, ó, isso aqui depois de... Se a gente botar em cada metro quadrado, mais ou menos aqui uns 10 quilos de massa, né? A gente está falando aí de 30, 40 toneladas, né? 50 toneladas por hectare. Eu não tenho esses números exatos, não. Mas um caminhão de esterco hoje, quanto custa? Deve estar custando quase R$1.000, 800 reais. Depende do esterco e depende de onde. Mas a gente está falando aqui de algo em torno de 10 caminhões de esterco, equivalente a isso. Qual a vantagem? Aquele material que vai adubar melhor do que o esterco, ele não foi contaminado lá no curral. Porque quando você compra o esterco, como é que o criador do gado, como é que o criador de galinha cuida desses animais? Né? Verdade. Ele usa veneno. Ele usa veneno para matar carrapato, veneno para matar os vermes que dão nos animais, veneno para matar a mosca do chifre, veneno, hormônios, usa um monte de produtos que contaminam aquele esterco. Se aquele esterco veio lá de um lugar contaminado, o que vai acontecer com esse alface? Ele vai, né, receber uma carga de resíduos. Então isso é esse é o principal problema na minha visão. Tá? Então o agricultor ele conseguiu resolver quantos problemas? Ele produziu aqui nesse local o adubo que ele precisava. Não tem que trazer, pagar frete, gastar óleo diesel, pagar mão de obra. Está produzido aqui. Qual que é a outra vantagem? Economizou um dinheirão, porque imagina um cara economizar 10, 20 caminhões de esterco, né? E outra, ele tem um material muito melhor, porque se vocês prestarem atenção, aquele caminhão de esterco é esterco puro? Não é. Toda a criação, seja de galinha, seja de gado, eles usam uma cama. É cama de aviário, é cama de... Aquilo geralmente, o que eles pegam? Eles pegam o material lá na serraria, não é? Aquela madeira que aquela serraria usa, ela é uma madeira orgânica? Não. Não é. Toda madeira, ela tem os piores venenos, porque quando você pega o morão daquele ali de eucalipto, por que você acha que ele está ali há 10 anos? Eles chamam eucalipto tratado. Tratado. Mas tratado com o quê? Com veneno. Com cromo, tratado com venenos que não saem dali nunca. Se você pegar aquela madeira, assim como aquela maçaranduba que faz telhado, toda aquela madeira, aquilo é tudo tratado. Algumas madeiras de lei não dependem de tratamento, mas muitas que a gente compra aí no mercado, elas vêm com muito veneno. Imagina a quantidade de veneno que você traz para a tua horta. Então a gente está falando de várias situações. Uma é o custo, outra é a logística. Você tem que contratar um frete, um caminhão, tem que pagar o custo financeiro. Outra é a rastreabilidade desse insumo, desse produto. De onde veio esse produto? Você sabe de onde veio? Não sabe. Você não sabe se o cara usou ali um veneno barra pesada para matar carrapato.
Tem gente que vai e compra lá aquele BHC que era proibido, bota no óleo para matar berne. Tem muita gente que ainda usa, porque tem lugares ainda que tem aquilo clandestinamente e vende. Ah, não, eu mato berne com BHC. BHC é proibido há décadas, entendeu? Tem gente que ainda tem aí carga escondida e bota aquilo numa lata de óleo queimado, vai ali com um pedaço de pau com pano e molha o berne para matar berne. Imagina o que vai vir para a tua horta. Então, assim, a gente está falando de uma técnica que qualquer um pode fazer, barata, que não exige grande conhecimento. Está aí, ó. Tá? Ainda pode comer o feijão, né? Pode, tranquilamente. Não, feijão guando, porque essas plantas, a maioria delas não são adequadas para alimentação humana. Tá. O guando, Só ele guando, é um bom... Ele é o só guando pra é uma planta adubar. maravilhosa, porque ela pode ser consumida por animais e pela gente, e ele ainda falou é uma era planta só que pra aduba, adubar. tá? Guando é uma planta fantástica. Eu tenho semente aqui, tá? Para quem quiser. Ah, olha, agora aí uma troca de sementes. Seu Hernani, A namora tem sempre uns pezinhos por lá por dentro. É bom ter mesmo. É a erva São João aqui no meio, é Eu proposital? tenho um bocado lá dentro da minha geladeira lá. Só para adiantar o expediente, assim, na verdade, ficam inventando 1000 coisas para usar lixo. O ideal é parar de produzir lixo, né? Então, assim, agora isso é da cultura de cada um, né? Eu, por exemplo, não uso refrigerante. Na minha casa, se há uma coisa que não existe na minha lista de compra, é refrigerante. Então, assim, o pessoal pega a garrafa PET para fazer canteiro. Não precisa, entendeu? Fica se inventando coisas para usar o lixo. Claro que se você tiver aquilo para fazer alguma coisa, é melhor fazer aquilo do que jogar no rio, do que jogar na praia, né? Então eu não sou muito favorável a esses... Não, a contaminação eu não sei, eu não tenho conhecimento se aquele plástico libera, dizem que libera dioxina, que contamina, eu não tenho essa informação. Agora, com relação a essas plantas que estão aqui, tá? Todas elas que estão aqui, além do alface, assim, ó. Vou pegar aqui, isso aqui é o que chama do botão de ouro. O que aconteceu com essa folhinha aqui, ó? Ela foi comida. E o alface está comido? Não. Então, assim, existe uma dinâmica. né? Existe uma dinâmica, assim, uma planta como essa, ela pode ser considerada uma erva daninha? Não. Ela é protetora. Claro que se ela estiver aqui cobrindo o alface, se você não conseguir produzir o alface, ela vai prejudicar o alface. Esses matinhos aí dentro. Mas você ter uma ali e outra aqui, ela é útil, importante, porque o que acontece? Essa flor, ela é uma flor que ela alimenta os inimigos naturais das pragas. Então aqui, por exemplo, ela serve o néctar e ela abriga inimigos naturais para as pragas. Além disso aqui, ó. Como é o nome dela? Essa aqui é o botão de ouro. Tá? Assim como aquelas outras lá. Ó. Se você olhar em detalhe, ali aquele caruru não está todo comido? Sim. Tá? Então, assim, e além disso, tem algumas que são comestíveis, como é o caso do caruru. Ela nasce naturalmente ou é propositalmente? Não, isso tá por aí. Cuidadoso é com a tal da tiririca, né? Tiririca. Que chegou a atacar até o Congresso Nacional, né? Aí tem, aqui, tá ó. vendo daqui? Então aqui, por exemplo, Aí, essa técnica é uma outra técnica. De qual técnica que a gente falou? Da adubação verde. Né? Essa aqui a gente chama de cobertura morta. Tá? O que é a cobertura morta? É uma forma de você proteger o canteiro, que quando não entra luz, por exemplo, aqui, ó. A tiririca ela tem mais dificuldade de germinar, de sair aqui. Mas isso aqui já foi limpo. Tá? Aí depois, quando bota a cobertura morta, você consegue inibir a emergência, né, de plantas como essa, que a gente não quer aqui. Tá? Não vou dizer que ela é uma erva daninha, não, mas eu prefiro o alface. Né? É um excelente enraizador, né? São outras funções. Toda planta é importante, mas ela estando no lugar que a gente precisa que ela esteja. Então assim, a gente falou